Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Nós estamos começando mais um Reflexões Psiquiátricas nesse dia de frio em São Paulo para falar sobre genética. É um assunto que parece muito difícil e é muito difícil para a gente, né? A gente teve uma formação, mesmo nós médicos, muito ruim. Brito, Silvia, tudo bem? Olha aí, vou homenagear o Brito hoje então. Oi, Brito, para você. Enquanto esperamos o Dr. Marcelo Zermeta. Olha aí. Não é bonito? Je ne regrette rien. Boa noite, amigos. Estão entrando aí? Estamos esperando o Dr. Marcelo. Lindo, né? Muito bonito. Agora você vai ouvir aí a original, né, Brito? Olha aí. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Ah, entrou, meu amigo. Muito bom. Vamos parar com a Piaf aqui. Então vamos lá. Cadê Dr. Marcelo? Tá? Vamos aguardar o Marcelo. Opa! Olá, professor, tudo bem? Escuta, eu tô morrendo de inveja de você. É a primeira vez que eu vejo ao vivo. Eu tô morrendo de inveja dessa barba preta e desse cabelo abundante que você tem. Já estou ficando já com uma barbinha mais branca, Dá professor. nada, Não dá vai durar nada. muito tempo. Poxa, muito prazer. Nós só falamos até agora por telefone e pelo WhatsApp. E te vejo, você é uma pessoa muito, muito jovem. Quantos anos você tem, Marcelo? Tenho 30 anos, professor. Oh, meu Deus do céu. Agora estou com mais inveja de você ainda. Tem Hã? mais uns aninhos aí para branquear, né? Dizem Puxa, que olha, o doutor, veja se eu estou pronunciando direito, Marcelo Zermeta. Cesaremeta, professor. Zeremeta. Isso, tá Fala, ótimo. eu errei de novo. Cesaremeta. Tá Cesaremeta. valendo como... Isso, exatamente. Cesaremeta. Eu fiz o... Ori... E doutor Marcelo Cesaremeta, agora acertei. Perfeito. Geneticista clínico do Hospital Albert Einstein e no INCOR. Puxa, você está aí no INCOR, a gente nunca se viu aí, nunca bateu papo, porque também a gente vive numa cidade enorme, né? Você é oncogeneticista do Instituto Paranaense de Oncologia. Você é curador, você vai me explicar depois o que é. Marcelo, muito, muito obrigado por você ter aceito esse bate-papo aqui. Nós vamos ter um bate-papo aí de 30 minutos para falar de algo que eu não vou ter a menor vergonha de dizer que eu não entendo nada, porque 99% dos médicos não entende absolutamente nada de genética, ou entende muito pouco de genética. Então, primeiro, saudar você, agradecer muito a tua vinda aqui antes da gente começar a entrevista. Imagina, professor, o agradecimento é só meu, um prazer enorme aqui estar participando da sua live. Eu já tinha assistido a algumas anteriormente e agora está participando, podendo trocar um pouco de conhecimento, aprendendo também com a sua experiência. Acho que vai ser muito legal essa conversa. Muito, muito obrigado. Marcelo, vamos começar pelo seguinte.
Outro dia eu estava conversando com você e tal, e você, em 5 minutos, falou um monte de coisas que eu não sabia, estão por fora. Vamos começar. Eu gravei um videozinho hoje aí falando um pouco do Mendel, etc. Mas isso é o beabá, né, da genética, a genética mendeliana, é o comecinho. Para começar, o que é genética e qual é a sua importância nas doenças? Você podia... Por que nós médicos precisamos saber um pouco de genética? Claro. Professor, foi bom o senhor rever um pouco a respeito, né, da história do Mendel. Fala mais alto, Ah, fala mais alto, Marcelo. Mais alto. e agora? Tá me Não, tá ouvindo? abafado. Agora? Tá bom, vamos lá. Melhorou? Tá bom. Perfeito. Bom, a, a genética acabou começando dentro da medicina meio enviesada, né? Diferente de outras especialidades que foi surgindo por uma necessidade clínica, né, a ponto de investigar alguma doença ou outra, a genética ela iniciou dentro da biologia, dentro da própria história que o senhor acabou, né, de mencionar a respeito do Mendel. Foi a partir do momento em que a gente reparou que a mesma característica hereditária que ocorria com as ervilhas do Mendel também fazia parte dentro de certas doenças genéticas em que isso começou a adentrar dentro da medicina. Então, hoje o papel do geneticista é basicamente trabalhar com doenças raras, e entendendo raras essas também que existem um risco hereditário, um risco de recorrência na família. Então, ela acaba tendo uma atuação que envolve basicamente todas as especialidades, né? Mas acaba buscando as causas raras para doenças raras, na sua grande maioria das vezes. Então, a gente acaba tendo uma atuação desde dentro da oncologia, da cardiologia, da neuro, quadros infantis, também ginecológicos, acaba tendo essa participação. Eu vejo a genética como uma especialidade que acaba dando esse suporte, não só para dentro da investigação de doença rara, mas também para entender em relação a prognóstico, a risco de recorrência, a poder trazer essa atualização dentro das doenças raras do que pode ser feito. Não estou falando de cura de uma doença dessa, mas o que a gente tem de mais atual para um cuidado para aquela doença em específico que foi investigado e encontrado essa resposta. Mas quando você fala de doença rara, dentro da minha área da psiquiatria, a gente tem, por exemplo, transtorno bipolar, que tem uma prevalência de 1,5, dependendo dos subtipos. Depressão, as pessoas falam 12%. Isso não são doenças raras. No entanto, saber da genética desses quadros é importante para nós, não é? Totalmente, professor. A gente vê, principalmente já abordando um quadro, né, dentro da psiquiatria, de duas formas. Tá? Existem os quadros de distúrbio de comportamento, quadro de depressão, de bipolaridade, borderline, o que for. Sim, ocorrendo com uma frequência maior em certas famílias. Então, a gente entende que certos grupos de doenças e também até de abuso de drogas, uma tendência para isso, tem Sim. contribuição genética, mas a gente vê nesses casos a contribuição genética não tendo o papel fundamental como principal causa. Então, existe também, além da genética, uma exposição ambiental, algum gatilho, algum trauma, algo que venha associado a isso, compondo um risco maior para o desenvolvimento dessas doenças. Então, quando a gente pensa num quadro psiquiátrico, no primeiro ponto em que eu vou pensar durante uma investigação é esse quadro psiquiátrico que eu estou avaliando é um quadro isolado, em que a contribuição genética acaba sendo realmente menor, tá? Acaba entrando dentro do risco poligênico, por exemplo, a gente vê uma predisposição, mas não uma mutação única causando essa doença, ou ele faz parte de um quadro sindrômico mais grave, em que eu tenho o quadro psiquiátrico fazendo parte de uma síndrome mais complexa. E nesses casos, a gente acaba avançando mais na investigação, que, por exemplo, é muito comum ver quadros de
de agressividade, quadros de esquizofrenia e paciente com síndrome de Klinefelter. E o tratamento acaba sendo, em alguns casos, a reposição de testosterona, não necessariamente somente o tratamento para esse distúrbio psiquiátrico. Então, a investigação acaba sendo mais ampla desde que o paciente também apresente um quadro mais complexo. Mas sim, a genética está também dentro como um risco a mais, mas não é por ter uma mutação ou não que a pessoa realmente vai desenvolver ou que ela tem a doença que a gente está investigando. Tá. Quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, a gente usa o termo multicausalidade, é o que você estava falando, questões ambientais, questões genéticas, biológicas, etc. Quando eu gravei um vídeo, eu falei que genética, na grande maioria dos casos, é uma predisposição, não é um destino. Verdade? Exatamente isso, professor. E essa é uma das principais coisas que a gente tem que fazer durante uma consulta em genética. É desmistificar isso, né? A pessoa vem com a ideia de que eu vou encontrar uma mutação e realmente eu vou desenvolver essa doença. Quando a gente faz uma investigação genética, eu estou procurando mutações de alta predisposição, mas que sozinho, na sua grande maioria das vezes, com algumas exceções, ela eleva o risco, e esse risco, somado a fatores ambientais e também outras contribuições genéticas, acaba podendo elevar essa probabilidade de a doença se desenvolver. E isso sozinho, às vezes por contribuição genética, como no caso de câncer, doenças cardiovasculares, elas podem chegar a realmente uma probabilidade alta, de 40%, 60%, 80% de chance de desenvolver a doença. Outras doenças genéticas de alta penetrância, a gente vê quase um risco de 100%, em que realmente a doença é causada por aquela alteração específica. Mas nunca é sempre próximo, é sempre um risco está mais elevado. Não necessariamente todo mundo com mutação vai desenvolver uma doença. Tá. Eu ia te perguntar quais são as doenças genéticas. Se a gente perguntar diferentemente, quais são as doenças que possuem alguma influência genética, a gente vai falar de quase todas, não é verdade? Mas quando eu te pergunto quais são os tipos de doença genética, isso é mais restrito? Com certeza. Tá? Quando a gente pensando numa investigação de quadros genéticos, a gente divide em doenças cromossômicas, em que a doença ocorre geralmente por uma alteração de um grupo de genes, em que eles deletados ou duplicados, eles predispõem, eles acabam gerando a doença pelo próprio efeito causal de perder aquelas proteínas pelo corpo todo ou de duplicar o efeito dessas proteínas pelo corpo todo. E também doenças monogênicas, em que a gente entende monogênica, a doença ocorre somente pela alteração de um gene único. E esse desenvolvimento entra dentro disso que a gente estava falando. Ela predispõe ao desenvolvimento. Quando eu falo de genética, eu tenho uma alteração no DNA. Esse DNA pode deixar de produzir uma proteína importante ou criar um efeito diferente nessa proteína no corpo. E isso causa o efeito relacionado ao desenvolvimento dessa doença. Então, quando a gente fala em doenças monogênicas, geralmente a gente está falando, entenda-se, de alta predisposição, uma mutação única elevando altamente o risco. Porém, existem alterações que são poligênicas, em que eu tenho um efeito mínimo pequeno, geralmente menor do que 1%, 0,1%, 0,2%, e aqui a gente já entra dentro do efeito genético para as doenças comuns. Então, pressão alta, diabetes, obesidade, tudo isso tem uma contribuição genética. A gente sabe que existe um risco maior em certas famílias, mas não tem aquele perfil, como o senhor mesmo disse na apresentação, um perfil mendeliano, em que eu tenho uma doença, o meu filho tem 50%, por exemplo, de chance de desenvolver e o neto da mesma forma. Dentro de um risco poligênico, a gente vê a somatória de todos esses riscos, elevando, associado ao efeito ambiental, o desenvolvimento de uma certa doença. Então, mas isso ainda não é clinicamente acionável aqui no Brasil, principalmente porque a maioria dos trabalhos já validados para estudos poligênicos são trabalhos de fora, e a gente entendendo como a nossa população miscigenada, eu não posso pegar o trabalho de lá e tentar fazer a mesma equivalência para uma população como a nossa. Preciso validar o teste aqui
para realmente compreender qual é o risco relacionado a várias alterações em muitos genes. Dentro da minha área da psiquiatria, há algum tempo atrás, né, a gente começa a tentar juntar então a questão genética com os primeiros anos de vida, com o que acontece no início, e vem o conceito de epigenética, quer dizer, genética e mais o que esse indivíduo aprende nos primeiros anos de vida que define, ou pelo menos facilita ou não facilita a apresentação da doença. Quer falar um pouquinho disso para as pessoas? Aí, o que é? Qual é a relação entre a genética e as primeiras vivências, isso que a gente está chamando de epigenética? Dá para falar disso? É claro, professor. Epigenética é algo que sabidamente a gente reconhece como um fator que acaba influenciando na apresentação de um gene, na função de um gene no organismo, por efeito daquilo que, como eu levei a vida, tanto no momento intraútero, em que isso vai ter uma relevância importante até da saúde do espermatozoide, da saúde do óvulo e também do meu período de desenvolvimento intraútero, isso vai ter uma influência grande para grupos de genes serem metilados, acetilados, entenda, silenciados durante esse período mais inicial da vida, mas a epigenética, para ser sincero, ela ocorre ao longo de uma vida toda, não é só no período mais inicial. Então, a ação que eu tenho, por exemplo, da fumaça do cigarro, ele tem efeitos epigenéticos também em cima do DNA celular. Tá. Não que vai ter um efeito a respeito de um risco para o futuro para meus filhos, por exemplo, mas aquilo que, como eu levo a minha vida ao longo dela toda, tem influência em relação a também a função dos genes do DNA no nosso organismo. Não é porque você não tem uma alteração genética que ela não possa ocorrer ao longo do tempo. Um exemplo disso é o câncer. O câncer tem influência epigenética também. A mutação ocorre não só no sequenciamento do DNA, mas também em cima do DNA, que acaba impedindo, por exemplo, de uma proteína importante para proteção contra o desenvolvimento de câncer, que ela não seja expressa e realmente eleve esse risco para o desenvolvimento. Então, sim, a maneira com que a gente leva a vida tem uma influência muito grande genética também. Você entrou num tema que eu ia fazer a pergunta depois, mas acho que você começou a falar de cigarro. Como é que os nossos hábitos de vida, quer dizer, o que como, o que não como, atividade, poluição, como é que os nossos hábitos de vida influenciam na nossa genética? Bom, como a gente tinha discutido já no começo, nenhuma alteração genética fada a pessoa a desenvolver a doença. É diferente do que a maioria das pessoas pensam. Eu não é porque eu descubro uma causa que associadamente eu vou ter uma cura milagrosa, uma terapia gênica, algo que eu possa ser feito para realmente mudar isso. A gente não está nesse momento em que possa ser feito esse tipo de alteração. Tá? Então, como geneticista, eu posso ajudar uma pessoa entendendo que ela tem um risco para desenvolver uma doença, que eu não posso fazer uma alteração da genética dela, que ela já nasceu e provavelmente veio herdado de algum dos pais. Eu atuo no restante dessa porcentagem que é contribuído através do ambiente. Então, se eu tenho uma predisposição para desenvolvimento de certo tipo de câncer, eu não vou tentar mudar a minha genética ou fazer aquela proteína funcionar. Eu vou tentar diminuir ao máximo coisas que a população, no geral, já deveria estar fazendo. Nesta pessoa com risco mais elevado, eu tenho uma atuação maior. Então, a prevenção é voltada para a mudança, geralmente, no estilo de vida. E a prevenção dentro de doenças genéticas, ela depende do risco. Ela pode ir desde medicações, cirurgias redutoras de risco, cardiodesfibrilador implantável em doenças cardiovasculares, mas em sua grande maioria envolve uma mudança no estilo de vida, em que basicamente você mostra a evidência para a pessoa que ela tem um risco mais elevado e que a partir desse momento, sabendo a respeito disso, exige um cuidado maior. Então, é dessa maneira com que a gente atua tentando buscar a diminuição dessa probabilidade que por si só genético já acaba sendo mais elevado. Então, agora, eu estou entendendo com você o seguinte: dentro da minha crassa ignorância, eu achava que o geneticista, então, fazia algo, você até me desmentiu outro dia,
laboratorial, determinar o risco de uma determinada doença. O que você está me dizendo não é nem isso, tem uma questão clínica, e mais do que uma coisa apenas de determinar riscos, você entra numa coisa que é mudar hábitos de vida, recomendar coisas para o indivíduo. Quer dizer, você entra numa clínica que vai muito além da determinação de risco. É isso mesmo que é a prática do geneticista clínico? Exatamente. Tá? Isso é um engano muito comum, né? A gente entende o geneticista como alguém que está em bancada ou que está laudando exames genéticos. O papel do geneticista é, basicamente, isso é algo que, para mim, quando decidi fazer genética, foi uma mudança muito grande, é basicamente você entregar informação para o paciente para que ele tenha autonomia para entendendo o risco, entendendo o que as implicações de reconhecer um risco genético tem sobre a vida dele, e ele poder, com todo esse conhecimento que a gente troca com o paciente, ele decidir aquilo que ele considera melhor para a vida dele, para a saúde dele, e com o envolvimento até também de outras pessoas da família, como o planejamento familiar. Isso é uma decisão que envolveu ele, mas vai repercutir nele, no casal, nos filhos, nos pais, nos irmãos. Então, dependendo daquilo que você encontra em relação a alguma doença que você está investigando, não repercute só nele. Eu estou falando de algo genético. Sendo genético, você recebeu isso, metade do seu pai, metade da sua mãe. Então, ele vai ter uma repercussão também nessas pessoas. Isso precisa ser discutido com o paciente muito antes. Não é só pedir um exame e pronto, está aqui o teu resultado. Você precisa entender a expectativa do paciente dentro disso. Será que não foi falado para o paciente, às vezes até para se livrar de um paciente, é uma doença rara, progressiva, grave. Vai no geneticista, faz a investigação e a gente vai encontrar uma cura, uma terapia gênica. Muitos pacientes vêm com essa ideia, às vezes vender o carro, eu quero fazer um exame de alto custo, porque se eu encontrar a resposta, eu vou ter uma cura. E esse tipo de compreensão a gente já tem que entender do paciente já na primeira consulta. O que ele está buscando? Você está preparado para tirar essa reserva financeira, que é alto custo de exames genéticos, que às vezes você está tirando de uma terapia, de uma medicação, de um cuidado a mais, para buscar uma resposta genética que, na maioria das vezes, vai trazer o tratamento que ele já estaria fazendo. O tratamento que ele tirou o dinheiro daquilo, de uma terapia, de um físico, de um fono, de uma TO, de uma medicação, para buscar uma causa. Então, precisa entender. Às vezes você está numa consulta com um paciente e você tem que falar para ele, não vale a pena a gente investigar, eu vou te dar um nome, mas você está tirando o dinheiro do investimento de algo que pode trazer benefício clínico. Então, o exame genético ele é importante, mas ele não é prioridade. Prioridade é buscar algo que realmente vai trazer benefício, vai trazer melhora clínica. Então, ele deve ser feito na medida do momento em que a gente espera que este exame genético traga esclarecimento e esse esclarecimento possa trazer melhora clínica e também um entendimento a respeito de um risco genético familiar como um todo. Então, é preciso ter muito cuidado, não é só eu sei escolher o melhor exame. Eu tenho que ter uma conversa, e isso leva tempo. Geralmente são consultas de 1 hora, 1 hora e meia, que levam tempo para você entender, explicar. Então, a gente vê a conversa como realmente aquilo que a gente está entregando para o paciente, e não tanto um tratamento, uma medicação ou o que for. A gente sabe, e você me desmente se eu estiver falando bobagem, que algumas doenças genéticas são circunscritas a determinadas populações. Quer dizer, tem algumas doenças do Mediterrâneo lá, tem Tay-Sachs, que é num determinado grupo étnico. Dentro da minha área da psiquiatria, tem os Old Order Amish, os Amish que foram para Filadélfia e faz uma endogamia e tem um número absurdo de transtorno bipolar, etc. No Brasil, quais são as doenças genéticas mais comuns? O Brasil acaba tendo uma miscelânea de envolvimento de doenças genéticas. É um país miscigenado. São poucos os povos aqui que a gente vê como um conglomerado que acaba tendo relação somente entre eles. Então, a maioria das doenças genéticas ela envolve basicamente o Brasil como um todo. E
entendendo que a gente está falando de doenças raras, acaba tendo um pouco de cada coisa. Mas um exemplo disso, de uma doença que é mais comum no Brasil, é a síndrome de Li-Fraumeni. Também foi uma síndrome de alta predisposição para diversos tipos de cânceres, desde o período infantil até no adulto, que ele surgiu basicamente por um efeito fundador. Um tropeiro fazia a corrida do gado de São Paulo para o sul, acabou tendo vários relacionamentos e passou essa mutação para diversas pessoas. Isso acabou se multiplicando no Brasil e tendo esse efeito. Quando se compara a frequência no Brasil em relação a outros países desta síndrome, a gente vê um cluster muito maior nessa população, principalmente sul-sudeste, mas acaba sendo encontrado isso no Brasil como um todo. Então, é dependente de efeitos fundadores. Quanto mais miscigenado é uma população, menor a possibilidade de você ter uma doença genética se sobressaindo em relação às outras. Conta para mim o que é o entendimento da genômica aplicada. O que é isso? Basicamente, a genômica aplicada é a utilização de exames mais abrangentes nesse tipo de investigação. O que acontece? Antigamente, você avançava clinicamente muito bem num paciente, tinha uma hipótese de alto risco a priori, de alta probabilidade daquilo ser a doença, e eu fazia um exame direcionado para aquilo. Qual é o problema? Hoje em dia, a maioria dos exames genéticos, eles são exames em que eu faço a investigação em paralelo, por exemplo, um exoma ou um genoma completo. Nesse tipo de exame, eu basicamente vou procurar em todos os genes, é lógico, dentro do exame direcionando para aquilo que o meu paciente apresenta clinicamente, mas eu acabo tendo uma probabilidade maior de, quanto mais abrangente é um exame, maior a chance de eu achar um achado secundário, incidental. Eu não estou procurando aquilo, mas tem uma mutação de alto risco de desenvolvimento de outra coisa. Então, compreender muito bem a respeito de quando solicitar um exame mais abrangente e quando fazer um exame mais direcionado, isso é muito importante. E à medida que tempo passa, mais exames genéticos vão surgindo, uma maior possibilidade de investigação vai se elevando, e ter compreensão a respeito disso é muito importante. O que é a implicação de eu fazer um exame abrangente? Será que ele já tinha uma probabilidade mais elevada a priori do investigar? Será que este é o exame mais correto na hora de se solicitar? Então, tudo isso precisa ser muito bem decidido, que é uma questão de investimento, de custo-benefício. Eu preciso saber e examinar muito bem clinicamente um paciente para saber o que ele precisa. Não significa que um exame mais caro e mais abrangente é o melhor exame que a gente precisa fazer para o paciente. Às vezes você faz um genoma com custo de 15, 16 mil reais e a resposta estava num cariótipo de 400, entende? Então, às vezes, a resposta está num outro tipo de exame de expansão que o genoma nem tem a capacidade de investigar. Então, acho que o foco principal é ter esse contato direto com o geneticista que diariamente está trabalhando com doença rara para entender, será que esse é o exame? Será que esse é o momento de fazer isso? Será que a gente não direciona para um primeiro que tem uma maior probabilidade de se encontrar a resposta antes de decidir fazer esse tipo de teste? Então, quando a gente fala em genômica, é basicamente fazer o estudo de todo o DNA. Então, significa que exatamente seja também um exame melhor a ser feito em todas as ocasiões. Quando inicialmente nos apresentaram, e depois eu soube que você faz parte de um grupo de medicina de precisão do Hospital Albert Einstein. Meu Deus do céu! Será que eu faço a medicina da imprecisão? Aí eu até brinquei aqui com você. O que é esse grupo de medicina de precisão? E como é que isso chega à população geral? Quais são os instrumentos que a gente vai ter na clínica privada e na saúde pública? O que quer dizer isso? A medicina de precisão é um termo já utilizado há um bom tempo, que tem o objetivo principal de individualizar o paciente, voltado também com medicina preditiva, em que eu busco, por diversos fatores, não só genéticos, entenda isso, buscar terapias-alvo
Então, basicamente, a atuação dela é muito forte em relação a oncogenética, em cardiogenética, em farmacogenômica, em que eu posso, às vezes, otimizar um tratamento baseado em alguma mutação do paciente em respeito a alguma enzima, que pode tornar ele um metabolizador mais rápido, mais lento, e com isso eu devo talvez aumentar minha dose, diminuir minha dose. Então, a ideia da medicina de precisão é separar aquelas duas pessoas do mesmo sexo, mesmo peso, mesma idade, em que uma funciona muito bem em tratamento e a outra não funciona tão bem. A gente entende que boa parte disso é por influência genética também. Então, a gente tenta otimizar o tratamento, encontrar aquela pessoa que realmente aquele tratamento funciona bem, em relação a outra que não funcionaria tão bem, que talvez eu já possa escolher um outro princípio ativo. Então, acaba tendo um nome, acho que todo mundo usa a medicina de precisão mais como uma propaganda, né? É um nome que chama a atenção bastante, mas a ideia é, dentro dessa área, é voltada para terapias-alvo. Então, é onde a medicina de precisão tem o maior crescimento. Se pensar em casos genéticos, em que a gente está falando de uma medicina preditiva de risco, não tem como ser preciso quando eu estou falando de probabilidade. Então, eu vejo a medicina de precisão, apesar do nosso grupo fazer parte da medicina de precisão, a atuação maior sendo em relação a tratamentos, com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta que a nossa colega Valéria Cerqueira, que é psiquiatra, fez aí, porque eu vou expor um pouco uma questão teórica nisso, porque ela te pergunta o seguinte: quando pedir avaliação genética no indivíduo com autismo? E aí eu vou te colocar uma crescente preocupação nossa. O diagnóstico médico é classicamente categorial, ou o cara é ou não é. Né? Embora gravidez não seja uma doença, ou está grávida ou não está grávida, não tem meia grávida. No autismo e em outras doenças psiquiátricas, você começa a entender como um espectro, quer dizer, algo que vai, que tem um degradê, ou seja, é um diagnóstico expandido, você tem mais características, menos características. Isso complica quando a gente começa a discutir a questão genética. E essa colega, como é que ela tem que pedir uma avaliação genética quando ela está diante de um quadro de autismo? Muito boa pergunta. Desculpa, é Vanessa? Vanessa. Valéria. Vanessa. Valéria, desculpa. Não acho que todo paciente com autismo deva passar com um geneticista por conta de um afrouxamento que a gente tem em relação à definição, né, do antigo autismo. A gente entende que existem centenas de genes relacionados ao aumento de risco de predisposição ao autismo, mas geralmente estão relacionados ou ao autismo sindrômico, claro, o autismo que faz parte de um grupo maior, uma síndrome mais complexa, aí a gente tem centenas de doenças em que uma das características é a presença do autismo, ou quadros de autismo em que a gente vê realmente um quadro mais grave, é uma criança que já teve um atraso importante de fala, já associada a uma deficiência intelectual, uma dificuldade no aprendizado, ou o autismo associado a outras coisas. Eu tenho um autismo e tenho uma macrocefalia junto, eu tenho um quadro de autismo, tenho um histórico de deficiência intelectual na família, ou outros casos de autismo na família. Então faz a gente pensar em causas genéticas para essa predisposição. Quando a gente pensa em autismo, não só ele, a gente vê em certas famílias um cluster, um autismo associado a TDAH também em outros casos da família, ou uma pessoa com autismo, com outros com depressão, com bipolaridade, com quadro de esquizofrenia. Então, são coisas que chamam atenção para nós na história familiar. Então, eu acho que sim, se tem um quadro de autismo mais avançado, um quadro mais grave, ou autismo associado a qualquer outra característica, algum distúrbio de crescimento, alta estatura, baixa estatura, macro, microcefalia, ou algo que chame atenção, alguma dismorfia facial, deve sim passar com um geneticista para fazer uma avaliação. Não são poucos os genes relacionados a isso, e entendendo o risco, é possível também compreender o risco de recorrência, tá? Que é basicamente onde a gente vai atuar, na prevenção de novos casos, principalmente. O tratamento voltado para o autismo genético e não genético acaba tendo esse envolvimento mais global, com todas as terapias, com medicação para quem precisa. Então, não acho que o diagnóstico genético acaba
na maioria das vezes, influenciando qual medicação ou não. Mas na prevenção de outros casos no futuro acaba tendo essa implicação, sim. Eu outro dia, quando falamos brevemente, eu falei para você de uma preocupação que eu tenho, você como especialista tem, e acho que as pessoas de uma maneira mais humanística têm, que é o uso da genética, né? Eu vou lembrar aí, tem um caso clássico do Barão de Gobineau, que era amigo do Dom Pedro II, que disse que o Brasil iria degenerar por causa da miscigenação de raças, né? A teoria da degeneração na psiquiatria, a gente não precisa nem falar daquelas ideias de eugenia, né? Eu até te falei, você me falou de um livro, eu falei de outro, não era? Os Meninos do Brasil e tal. A questão ética na genética, eu acho que é uma questão importante, quer dizer, quando eu escolho se um filho, que sexo que eu quero de um filho, eu não sei se cor do olho, eu estou chutando um pouco, mas que sexo, elimino determinadas possibilidades de doença, até onde vai a nossa ética quando eu manipulo questões genéticas, o genoma humano? Bom, é sim um tema de muito debate. A gente Claro. tem uma discussão, e isso tem que ser frequente, principalmente porque a evolução em relação à possibilidade do que fazer com a genética nem sempre acompanha aquilo que deve ser feito. Então, não é porque você tem a capacidade clínica de fazer algo que aquilo é inerentemente correto de ser realizado. Tá? Isso é uma grande discussão que tem que ser feita. Em alguns casos, a gente acaba dando certo tipo de orientação, por exemplo, existe uma mãe portadora de uma doença ligada ao cromossomo X que é fatal ou grave em algum bebê do sexo masculino, a gente acaba dando esse tipo de orientação, porque é algo que realmente pode diminuir esse risco. Se for a mulher somente portadora, eu entendo que esse risco estou diminuindo por seleção de embriões, de um embrião de outro sexo, ou mesmo na seleção de embrião para algum risco de alguma doença que acaba sendo fatal ou uma doença grave. Isso acaba sendo realizado principalmente em doenças recessivas, ou quando os pais são primos, que existe um risco maior de realmente os dois portarem a mesma mutação. Eu não quero que tenha um filho, por exemplo, com uma doença gravíssima ou mesmo uma doença fatal que pode acontecer. Então, é possível atualmente fazer seleção de embrião em que eu realmente seleciono aquele que não herdou as duas mutações, que eu sei que vai desenvolver uma doença grave, seja fatal no início ou uma doença que vai necessitar de grande dependência. Então, são as únicas possibilidades realmente quando você está pensando na saúde para doenças graves. Em outros pontos a gente não acaba indicando, não acaba auxiliando, acaba tendo essa discussão ética em relação a tudo isso. Não é algo que dentro da minha pequena experiência ainda, alguém já tenha me procurado para fazer esse tipo. Eu não acredito nem que existam laboratórios que, pelo menos não validados, que façam esse tipo de seleção, né, para eugenia, como chama. Eu estou conversando com o Dr. Marcelo Cesaremeta, tá certo isso? Cesaremeta? Perfeito, professor. Oh, finalmente. Geneticista do Hospital Albert Einstein, do INCOR, oncogeneticista do Instituto Paranaense de Oncologia, sobre genética e doenças humanas. Quem não estiver me seguindo e seguindo o Marcelo aí nessa live, por favor, entra aí e começa a nos seguir, né? Porque eu acho que a gente sempre tem conteúdo científico bacana para dividir e para acrescentar. Marcelo, no dia 5 de agosto, você vai participar de um evento que estamos juntos aí organizando, Saúde da Mulher e Longevidade, com o tema, e eu vou até brincar com você, porque hoje é o politicamente correto. Você vai falar da síndrome do X frágil. Olha lá o que você vai falar, que o pessoal já vai dizer que isso daqui é misoginia. Síndrome do X frágil e falência ovariana precoce. O que é isso aí? Explica para nós. Exatamente, professor. Não, X frágil não tem nenhuma correlação, até para explicar para as pessoas aqui. Foi uma definição que foi dada basicamente na investigação de crianças com deficiência intelectual,
em que na época era feito muito cariótipo ainda, como investigação, era o que a gente tinha de exame para fazer isso, e notava-se que nessas pessoas, em uma certa porção do cromossomo X, ele se fragmentava mais facilmente. Então era uma região mais frágil, em que se quebrava, você olhava no microscópio e realmente estava separado esse cromossomo. O que, até respondendo aqui, entrando no assunto da Valéria, que ela me falou a respeito do autismo, para o X-Frágil é uma investigação que basicamente é um protocolo de investigação para toda criança com autismo, deficiência intelectual ou atraso de fala, no Brasil e no mundo todo. E todo mundo está acostumado a fazer esse tipo de investigação, neuropediatra, geneticista. Mas o que acontece? As pessoas reconhecem essa doença e não reconhecem todas as outras doenças que envolvem a alteração no gene FMR1, que está localizado no cromossomo X. Uma delas é a insuficiência ovariana primária ou falência ovariana precoce relacionada à pré-mutação desse gene. Então, às vezes a gente está tão dedicado a um cuidado voltado para a criança no diagnóstico, esquece que a mãe provavelmente tem um risco mais elevado de falência ovariana precoce, de um quadro também de ataxia e tremor, e também mais elevado, a ponto de um risco de ser 30%, 40%, 50% de desenvolver doenças psiquiátricas, desde depressão grave, TDAH, por conta desta mutação, desta pré-mutação se elevando sozinho. Então, essa pessoa e essa família exige um cuidado muito maior, e é isso que a gente vai abordar, para não focar no X-Frágil somente, no quadro de deficiência intelectual e autismo infantil. Poder tratar a família como um todo, tratar essa mulher que está sob risco de uma falência ovariana primária e que já poderia estar fazendo um certo cuidado, um tratamento, um planejamento familiar, seja com preservação de embrião, de óvulo, ou mesmo reposição hormonal, que ajuda muito em sintomas que ela pode achar que é outra causa e, na verdade, está relacionado à falência na produção desses hormônios ovarianos. Então, a gente volta a convidar as pessoas para no dia 5 de agosto entrarem aí no Instagram da Orent, né? Tá aí, a gente vai colocar também. E acho que a gente ainda tem vagas, né, para profissionais de saúde, para assistir o evento Saúde da Mulher e Longevidade, é gratuito, né? E olha, o pessoal aí parabenizando você pela excelência da live, pela excelência das suas explicações. Eu sei que tem um mundo de coisas que eu não perguntei, mas dentro dessas coisas que nós conversamos, falar para a gente falar meia hora, mas com você dá para falar 30 dias. Dentro dessas coisas que nós conversamos, tem algo que você queira complementar? Porque aí eu já vou deixar você com a tua família, nós passamos até do horário. Não, professor, eu acho que está ótimo. Acho que a gente pode abordar muitos temas interessantes e até acabou pegando um pouquinho de tudo que envolve a genética. Lógico que é muito mais abrangente, é muito mais específica que isso. Espero a gente poder ter tornado esse assunto, que é complexo até para nós geneticistas, de uma maneira mais palatável de se entender. Acho que essa era a intenção. E agradecer totalmente por esse convite. Eu acho que surgiu uma oportunidade no futuro, a gente pode abordar temas mais específicos, até para ir mais fundo a respeito de tanto discussão genética, bioética, tudo que envolve a nossa profissão. Fico muito feliz aí por esse convite e lhe agradeço bastante. Muito obrigado. Eu acho que essa questão da bioética, da ética em genética, dá samba, né? Dá para a gente fazer muitas discussões, até cursos sobre isso. Acho muito relevante. Cara, é um prazer. No sábado eu terei o prazer de cumprimentá-lo e te agradecer pessoalmente. Marcelo, muito, muito obrigado. E até sábado. Obrigado a Orent que me deu essa oportunidade de conhecer o Marcelo e de bater papo com ele. Uma boa noite a todos que nos seguiram. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo.